A primeira forma que o demônio usa, na verdade usava, porque é uma forma que está em desuso atualmente, e vou explicar mais para frente os motivos dela estar em desuso, mas classicamente os demônios, eles apareciam para as pessoas como criaturas mitológicas, seres folclóricos, desde a Babilônia, desde da mitologia egípcia. Nós tínhamos todas as culturas praticamente têm criaturas semelhantes ainda. Se você for pesquisar a cultura celta, a cultura hindu, o xamanismo, o animismo, os deuses egípcios, os deuses persas, criaturas lá na Babilônia, elas têm certa semelhança. São sempre criaturas bem parecidas, desde dragões, fadas, elfos, duendes, bruxas, mulheres assombradas. Toda a cultura tem criaturas parecidas. E aí vai um adendo que muitas pessoas sugerem esses pseudo-intelectuais, que querem dar explicação para tudo, os aprendizes do Sérgio Sacani, dizendo que não, é por motivos culturais, as pessoas elas viam algum fenômeno atmosférico, associavam alguma criatura, vem de geração em geração, as aldeias lá de certos povoados, de certas épocas, passavam conhecimento de deuses, que na verdade as pessoas falavam que era o trovão, que as pessoas viam um trovão, associavam a uma criatura, as pessoas viam um eclipse, associava a algum ser, e davam nomes. E sim, isso tem um quê de razão, de sentido, é algo coerente, só que existem também muitos relatos, e relatos assim, de muitas culturas paralelas, culturas diferentes, que tinham criaturas semelhantes em suas mitologias, em seus folclores, sem ter contato nenhum. Naquela época não tinha internet, não tinha carta, não tinha nem embarcações. Como que essas culturas, nos seus registros, elas possuem criaturas semelhantes? Porque por mais que o imaginário consciente da pessoa, né, ele possa criar certas situações, personas, para justificar ações e etc., ainda assim não justifica muitas aparições que foram até descritas em livros e não eram de pessoas ignorantes, eram de escritores da época, de pessoas intelectuais, de filósofos. Eles relatavam esses encontros com essas criaturas mitológicas. Então, eu acredito particularmente que a maioria sim é algo passado de geração em geração, lendas mesmo, né, para assustar crianças ou para explicar alguma coisa, para designar algum feriado, para explicar algum fenômeno, mas existem outros casos em que essas criaturas apareceram realmente. E quais as explicações, então, para tais criaturas aparecerem, mas de vez em quando? Esse é o problema, né? Porque se fosse algo frequente, as pessoas não iam tratar como uma simples lenda. Se essas criaturas elas aparecessem para muitas pessoas constantemente, acho que todo mundo ia acreditar que é uma certa verdade que aconteceu. Mas como não tem muitos registros, poucas pessoas se depararam com essas criaturas, então as pessoas ficam em dúvida, né? As pessoas acreditam que realmente são lendas, são histórias contadas, história de pescador, né? Mas na verdade, não eram apenas pessoas ignorantes e pessoas que não tinham certo conhecimento que se deparavam com esse tipo de fenômeno. Se você perguntar para qualquer pai ou seus avós, eles vão dizer que os avós dele, os pais dele, os tataravós deles, que moravam principalmente em sítio, em região rural, eles se depararam com tipos de criatura como boitatá, né, lobisomem, saci, uma sem cabeça, gnomos, elfos, dependendo do país em que você mora, né? Então, você vai ver que são pessoas que são idôneas. Antigamente, ainda mais, as pessoas não costumavam mentir tanto como hoje em dia. As pessoas elas não tinham tanto acesso à cultura que a gente tem, a filmes de ficção, a fantasias, livros, animes, desenhos. As pessoas não tinham nada disso, elas não tinham nem eletricidade. E elas relatavam esses acontecimentos, elas viam essas coisas e não tinha como elas associar a outro que elas tinham visto, por exemplo, em um jornal, em um filme, em um livro. Então as pessoas viam realmente, e o demônio ele se aproveitava, né, dessas culturas criadas por esses povos, por exemplo, da cultura egípcia, que eles tinham a tradição de acreditar naqueles deuses com cabeça de animal, né, metamorfos, híbridos. Então os demônios eles se aproveitavam e naquela época era até, as pessoas perguntavam por que tinha bastante antigamente e depois foi diminuindo. Porque, obviamente, as pessoas com menos informações, elas eram mais aptas a caírem, né, no conto do vigário.
Então elas eram mais facilmente enganadas por esses seres. Então os demônios aproveitavam e apareciam como essas criaturas para querer adoração. Por mais que as pessoas elas tinham acesso, né, à Bíblia, ao cristianismo, as pessoas, quando se deparavam com um ser desses, principalmente lá nas mitologias bem antigas, né, a nórdica, a céltica, as pessoas elas não viam escolha, falavam assim, poxa, aquilo apareceu, aquilo existe, existem santuários para aquela coisa, eu vou chegar e vou adorar aquilo lá, porque outras pessoas estão fazendo, aí cria um grupo, eles criam uma religião para determinadas deuses, né, como, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião, obviamente, satânica, com todos aqueles deuses. Assim, a pessoa não precisa nem ter um pouco de QI para perceber que aqueles pseudodeuses hindus são demônios. Só pela aparência, se você tiver um pouco de bom senso, você consegue falar que aquilo lá são demônios. Mas aí as pessoas na Índia, né, naquela região, não só da Índia, né, mas toda aquela região da Ásia, que acreditam que são hinduístas, elas passam culturalmente, e como o cristianismo é menos conhecido lá, elas acabam aderindo a essa seita e não, essas criaturas elas não aparecem e as pessoas continuam acreditando, mesmo tendo acesso, conhecimento ao cristianismo, né, à vida de Cristo, a toda a história da igreja. As pessoas elas continuam naquele tipo de religião cultuando essas criaturas que você bate o olho e vê que são demônios. Assim como as criaturas mitológicas, as criaturas folclóricas que eu estou citando, que obviamente elas têm uma aparência demoníaca também, não poderiam ser uma criatura boazinha. Se fosse uma criatura boazinha, existem várias formas angelicais, né? Se você for pegar monstros de fantasia, existem os monstros que são pro lado da luz e os monstros da escuridão, das trevas, do caos. E tem uma pequena diferença, né? Eles são menos horripilantes, os monstros da luz, do que os monstros das trevas. E essas criaturas mitológicas, folclóricas, sempre apareciam para colocar medo. Se for pegar as histórias de moça em cabeça, de mulher assombrada, sempre era para assustar a pessoa, para deixar algum trauma na pessoa, para perseguir a pessoa, para aparecer e sumir e a pessoa ficar pensando, ou para fazer a pessoa adorar aquilo lá. Então ela não tinha boas intenções, não tem como você dizer, era um anjo, era um ser celestial. Não, era um demônio. Não tem como você categorizar aquilo lá como uma coisa de Deus. Por mais que os demônios sejam, né, criações de Deus também. Tudo é criação de Deus. Mas é voltado para o maligno. Todos esses seres mitológicos, folclóricos, eles apareciam por esse motivo que eu falei. Porque o demônio ele sempre teve essa liberdade. Desde o Éden lá, como a serpente, né? Ele sempre teve essa permissão de Deus para poder aparecer para as pessoas. E nessa época ele aparecia mais porque as pessoas realmente não tinham acesso à internet, a celulares, etc. Hoje o demônio ele continua aparecendo hoje, como em outros formatos que já vou dizer mais para frente, mas nada mudou desde então. Sim, são aparições, essas aparições folclóricas eram aparições periódicas, eles não apareciam sempre, era para pouca gente, para poucas pessoas, pessoas com uma espiritualidade mais elevada, como por exemplo, na Igreja Católica existem mais de 1000 santos, eu não sei, acho que mais de 1400, mas poucos deles, existem relatos de que eles viam demônios, mas esses santos são santos idôneos, são santos que têm registros, até mesmo fotografias, como por exemplo do Padre Pio, que ele enxergava demônios até nos céus. Ele tem fotografia, ele é um ser, é um santo, um ser. Ele é uma pessoa que comprovadamente existiu e comprovou esses relatos de que ele via esses seres. Então, todos esses seres mitológicos, folclóricos que as pessoas viam, ainda continuam a ser vistos por pessoas que têm uma espiritualidade um pouco mais elevada. Sim, hoje em dia é um pouco mais raro, porque as pessoas elas não têm mais essa espiritualidade que tinha um Padre Pio, que tinha uma Santa Faustina, tinha uma Santa Teresa. Não existe mais santos hoje em dia, são raros, né? Os santos que do século 21 para frente. E as pessoas que também têm uma espiritualidade um pouco maior. E as pessoas que têm essa espiritualidade, infelizmente, elas são pegas por esses demônios. E as pessoas, ao invés de verem, de acreditarem que aquilo são demônios que elas estão vendo, elas vão lá e falam, não, é um espírito bondoso, é um ser de luz, é um avatar. Como eu vou falar de espiritismo mais pra frente, mas é isso que as pessoas, elas pensam.
O mais óbvio, quando aparece algum ser na frente dessa pessoa, a pessoa, se ela é cristã, não importa se ela é evangélico, católico, protestante ou ortodoxa, a pessoa ela vai associar aquilo lá a um demônio. A pessoa não vai ficar pensando, não, aquilo lá pode ser um ser de luz de outra dimensão, um alienígena, um ser que mora embaixo da Terra, um ser do planeta Zeta Retículos. Não, a pessoa já ia associar aquilo a um demônio, porque é culturalmente associado aquilo, e na tradição da igreja, a tradição da Bíblia diz que são demônios, esses seres, essas criaturas. Então essa é a primeira forma, a forma mais clássica, né, que os demônios eles usavam para enganar as pessoas. E também, levando nessa categoria, tinha os deuses que eram assim, bem mais elevados do que essas criaturas, né? E um pouco mais antigo, porque na verdade eu pulei, né? Eu deveria ter falado primeiro dos deuses antigos e depois das criaturas mitológicas. Mas praticamente é da mesma linha, né? Porque antigamente, principalmente na Babilônia, quando começou todo o paganismo mais pesado no mundo, eles cultuavam deuses, né? E eram nada mais, nada menos do que demônios. As pessoas vão falar, poxa, mas e nas civilizações em que o cristianismo, que nem existia cristianismo ainda, que era só no Talmud, lá no Antigo Testamento, como que as pessoas iam para pessoas que não tinham acesso, por exemplo, na China e na Índia? Deus, então, ele deixou os demônios se manifestarem livremente, fazerem o que quiserem, enganar as pessoas e levar as pessoas para o inferno? Eu digo não. Por mais que o cristianismo, e ainda hoje em dia existem vilarejos, existem cidades que não têm cristianismo, que aldeias muito afastadas, que eles não têm ciência do cristianismo, mas Deus usa outros parâmetros para julgar essas pessoas. Por isso existe a moralidade, né? A moralidade totalmente ligada com a salvação individual que a pessoa tem. Que uma pessoa, ela pode estar numa aldeia, numa tribo lá, que ela não tem acesso a nada, que ela não conhece Jesus, não conhece nada do cristianismo, da Bíblia, mas essa pessoa ela age de uma forma moral, porque todas as comunidades, elas têm uma lei moral, pelo menos entre eles lá, por mais que não seja algo ético para outras civilizações, para outras pessoas, aquilo lá vai ser algo ético ainda para a vida dela. Então a pessoa vai saber que não pode matar, que não pode roubar. Isso praticamente todas as culturas têm. Pelo menos culturas que tinham algum tipo de sociedade, né, de civilização. Então as pessoas elas sabiam associar o que era certo e o que era errado, por mais que hoje em dia as pessoas falam, hoje em dia tem muito mais. Mas hoje em dia as pessoas elas estão muito mais aptas a serem movidas para o lado do mal do que antigamente. Porque antigamente as pessoas não tinham tanto acesso também a porcaria, a conteúdo ruim. Se as pessoas tinham lá uma tribo, lá tinha um pajé, um xamã, ele duvido que ele ia ensinar as pessoas a cometerem assassinatos, a pessoa a fazer maldade, a pessoa a trair, a pessoa a sair machucando os outros, né? Hoje em dia é muito comum isso. Então, eu digo que antigamente, esses povos que não tinham acesso e que eram enganados por demônios em formato de deuses, né? Essas pessoas elas tinham o seu julgamento divino individual de acordo com as atitudes delas, até Deus se revelar e se espalhar pelo mundo, a palavra se espalhar. E praticamente hoje é muito difícil, praticamente 90, talvez 98% da população tenha conhecimento da Bíblia, ou pelo menos do cristianismo, do judaísmo, ou do islamismo, que também não é uma religião de Deus, mas as pessoas que têm acesso a isso, praticamente elas vão ter acesso ao cristianismo. É muito difícil uma cultura, só se for, sei lá, uma tribo muito isolada mesmo, que não tem acesso à tecnologia, a uma televisão, a um smartphone. De todos os países que eu vejo, praticamente, tirando esses países comunistas, eles têm algum canal voltado pro cristianismo, seja evangélico ou católico, ou então a pessoa tem acesso à Bíblia, ou tem uma igreja. Sempre, todas as cidades que você colocar no Google Maps, você vai ver que tem uma igreja católica. Até nos países, até na Coreia do Norte tem igreja católica. Por mais que o cristianismo seja perseguido lá, né, na própria China, mas as pessoas têm conhecimento. Então hoje em dia não tem desculpa para as pessoas, a pessoa não tem conhecimento de Deus, por isso que ela adora um demônio. Não, antigamente, como eu falei, as pessoas, mas elas tinham lá seu julgamento individual. Então isso não justifica nada. E a partir do momento em que
a Bíblia, né, a história do Antigo Testamento, ele foi passado adiante, as pessoas que foram tendo conhecimento, elas foram vendo que aquelas entidades que elas cultuavam, nada mais eram do que seres enganando elas. E os demônios, eles também podem aparecer muito em sonhos, como entes que visitam as pessoas. Muitas pessoas acordam, às vezes falam, nossa, eu tive um sonho com um parente, ele me falou para fazer isso. As pessoas, elas não têm contato com as almas falecidas. São casos de exceções de santos, de providências divinas, para que Deus dá permissão para aquela alma no purgatório contatar uma pessoa para pedir oração, algo do tipo. Mas no geral, 99%, as pessoas não têm acesso às almas que estão no purgatório, no céu, ou mesmo no inferno. E esses sonhos que as pessoas têm, muitas vezes são explicados pelo subconsciente também. Isso daí não requer nenhuma explicação mais profunda, espiritual. São coisas realmente do consciente, da mente da pessoa. Então, a pessoa que disse, tive um sonho com um parente, tive um sonho com um anjo, muitas das vezes, a maioria das vezes, são coisas do subconsciente mesmo, motivados por diversos fatores, né? Medo, ansiedades, ou alguma memória, alguma lembrança. Só que tem outras vezes que esses sonhos são sim seres espirituais que invadem os sonhos das pessoas, e o mais comum é para ter relações sexuais com as pessoas, vários, principalmente para homens, de mulheres, súcubos, né? Tem os súcubos e os íncubos, as súcubos que atacam os homens para ter relação com eles. E é meio como se fosse um espírito, não uma possessão, mas como um encosto, né? Que as pessoas comumente falam por aí, que ele consegue, quando a pessoa está dormindo, a pessoa fica vulnerável. Os demônios vão lá, se a pessoa está com uma espiritualidade muito baixa, está pecando, está cheio de pecado, se já atraiu para a casa dela demônios, esses demônios vão se aproveitar de noite e vão entrar nos sonhos das pessoas. E através desses sonhos, eles vão induzir as pessoas a pensamentos promíscuos, ou vão induzir as pessoas a fazerem algo no dia seguinte, ou falar para as pessoas, poxa, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais livre, mais aberto, ter mais relacionamentos com as pessoas, né? Você tem que ir lá, fazer muito dinheiro, né? Muitas pessoas têm revelações nesses sonhos que são coisas ruins. E são seres demoníacos que influenciam as pessoas nos sonhos. Quando algum parente dá alguma revelação, você tem que ir lá em tal lugar, você tem que fazer tal coisa, desconfie, não dê atenção para isso, porque é um demônio querendo te enganar. Se você tem contato com alguém, é muito raro, e Deus vai te mostrar, quando for algo divino, Deus vai te mostrar que é algo divino, você nem vai ficar em dúvida. Quando você fica em dúvida, se você fica em dúvida se aquilo era algo divino ou não, não é divino. A regra é clara, se você está em dúvida, não é divino. Pronto, acabou, não tem você... eu sonhei, mas eu não sei se aquilo é divino. Não é, então não é. Isso está na Bíblia, isso diz claramente, sacerdotes dizem, está no dogma católico. Então, se a pessoa teve algum sonho com alguma entidade, algum ser, e a pessoa fica em dúvida, se não tem uma mensagem divina, se não tem algo que vai beneficiar a pessoa, que é algo duvidoso, você pode crer que aquilo não é coisa de Deus. E outra forma clássica que esses demônios costumavam, e ainda aparecem, que não é algo antigo, é algo recente ainda, é algo que, se você perguntar para os seus avós, ou perguntar para os seus avós se eles têm relatos de seus avós, tataravós, etc., de bolas de fogo, ou os famosos orbes, né? Na ufologia, as pessoas chamam de orbes, de esferas luminosas, que eram conhecidos como boitatá, mãe de ouro, de outras denominações variadas por aí, que nada mais é de que seres demoníacos que aparecem, e as pessoas se perguntam, poxa, mas por que o demônio ele fica fazendo isso? Ele aparece, desaparece, ele aparece só para algumas pessoas, ele aparece em pouquíssimas fotos, ele some do nada, ele fica vagando em montanhas, regiões desertas, mas justamente para a pessoa acreditar que lá é um ser ufológico, que é um ser... Na verdade, antigamente, esses seres apareciam para assustar as pessoas, né? Para a pessoa ficar encucada, para a pessoa ficar com medo. Eles alimentavam o medo, porque o medo alimenta os demônios. Então, os demônios eles apareciam nessas formas aí para assustar as pessoas, nessa época do boitatá, etc. As pessoas ficavam com medo, os demônios se alimentavam do medo. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, o principal intuito de aparecer nesses orbes é justamente para as pessoas acreditarem que são coisas ufológicas, são ETs, são aliens, seres de outros planetas, seres da Terra Oca. E as pessoas acreditam, é uma jogada assim, genial do demônio,
dele se transformar em aliens, né, que eu vou falar mais pra frente aí, que é a forma atual que os demônios aparecem, mas eu não categorizo essas bolas de fogo, essas bolas de energia, esses orbes, como discos voadores ou aliens, porque eles aparecem muito antes do advento dos discos voadores, da era da ufologia, lá em 1940. Eles aparecem praticamente desde 1500, nós temos relatos aí da colonização do Brasil, lá nos Estados Unidos também, mais fortemente na parte da América, né, esses relatos de bola de fogo, de orbes, de esferas luminosas. E as pessoas ficam, mas pode ser um anjo, pode ser algo, mas o anjo ele não precisa fazer esse tipo de coisa, aparecer, sumir para a pessoa, ficar rondando uma casa, rondando uma montanha, né? Não tem um sentido. E as pessoas ficam pensando, são seres de outras dimensões e não necessariamente são demônios. Bom, mas vocês precisam entender que a outra dimensão, só os demônios e os anjos estão livres para interagir. Como eu falei, os anjos eles não precisam desse tipo de coisa, eles aparecem para a pessoa assim, quando eles quiserem, já informam a pessoa, eles não precisam ficar deixando a pessoa encucada com dúvida paranoica, a pessoa ficar criando teorias de que podem ser aliens. Se um anjo está fazendo isso, ele vai ser banido do céu. Se um anjo aparece para uma pessoa, ele começa a fazer a pessoa pensar, poxa, pode ser um OVNI, pode ser um alien. Esse anjo, Deus, ele não vai permitir que esse anjo continue trabalhando para ele. E os demônios, eles fazem isso, eles se aparecem dessa forma aí. E também o demônio, muitas vezes, já se passou por Nossa Senhora. Isso é algo muito discutido, mas é algo que acontece, porque o demônio, ele pode se disfarçar de ser de luz, tá na Bíblia, isso é bíblico, é algo que já fez muitas vezes para enganar as pessoas, para criarem doutrinas erradas nas pessoas que acham que estão vendo Nossa Senhora, mas na verdade as pessoas estão vendo o demônio. O demônio ele passa a criar novas religiões através disso, né? Pessoas que muitos dos evangélicos fazem, o católico lá ele culta mais Nossa Senhora do que Jesus, e acontece realmente alguns casos em que essas aparições de Nossa Senhora induzem as pessoas a isso, os cristãos, os católicos a isso. A pessoa fica tão fascinada, tão nas doutrinas daquelas aparições enganatórias, enganosas, que a pessoa ela vai lá, ela esquece do verdadeiro cristianismo, dos dogmas católicos e passa a acreditar naquelas mensagens erradas de Nossa Senhora, que inclusive teve várias aparições de Nossa Senhora passando mensagens progressistas, mensagens que não tem nada a ver com a doutrina cristã católica. E as pessoas não percebem isso, se deixam ser enganadas. E até mesmo, eu não ouvi, não li nenhum relato de demônios que se passavam por santos ou por Jesus, mas deve ter acontecido já, que Nossa Senhora é algo cultural muito grande, né? Algo muito difundido por aí, e devido às aparições reais que tivemos de Nossa Senhora, o demônio se aproveitou também disso, assim como da ufologia, como das mitologias. O demônio ele vê que algo está no hype, né? Ele vai lá e se aproveita. Assim, dificilmente alguma pessoa vai ver um santo. Se as pessoas começassem a ver santos frequentemente, tivesse várias aparições de santos, né, para multidões, o demônio com certeza ia se aproveitar disso. Mas como Nossa Senhora, né, é um enfoque de aparições que tivemos por aí, o demônio se aproveita disso daí, porque ele aparece como Nossa Senhora e engana muita gente. Mas é muito simples a pessoa não ser enganada por esse tipo de coisa. A pessoa fala, mas e uma velhinha lá, ignorante, que ela não vê televisão, não tem internet, nem nada, como que a pessoa... Pô, se a pessoa, mesmo ela sendo idoso, mesmo sendo ignorante, a pessoa, se ela for cristã mesmo, ela vai ter o conhecimento bíblico de que o que aquela mensagem Nossa Senhora está passando, ou aquele formato de aparição, a maneira com que a santa aparece, não é normal, não é algo que Deus permitiria, é só a pessoa raciocinar. Todo mundo tem consciência, por mais ignorante, sem cultura, ou se a pessoa não for letrada, ela vai ter um bom senso para ver que aquilo lá não é uma aparição vinda de Deus. Os demônios, eles também aparecem, entre aspas, né? Porque as possessões, elas são muito frequentes, muito comuns. As pessoas acham que pessoas possuídas são apenas aquelas que fazem igual no filme do Exorcista, né? Que gritam, vomitam, viram a cabeça. Não é bem assim, não. Essas são possessões, esses casos aí de possessões mais pesadas, são de demônios que, por exemplo, a legião de demônios, né, que estava no homem, que foi para a manada de porcos, que eram muitos demônios. Existem esse tipo de possessão, né? Que são vários demônios de uma pessoa, a pessoa fica totalmente agressiva, totalmente louca. Só que existem possessões que a pessoa ela praticamente não muda o seu comportamento, mas ela tem lapsos, pequenas atitudes que o demônio ele vai lá, ele vai induzindo a cabeça da pessoa. E não é porque é uma possessão que a pessoa vai ficar fora de si. O demônio ele pode estar dentro da pessoa, mas ele pode agir
em determinadas ocasiões, como por exemplo, existem pessoas que estiveram ou estão possuídas, e quando a pessoa ela usa uma droga, ou bebe, ou fica bêbada, né? O demônio se aproveita disso e toma o controle da pessoa. Ou quando a pessoa peca, quando a pessoa faz alguma coisa de errado, o demônio vai lá e ele toma o controle. Porque ele tem algum critério ainda. Deus ele não permite também que o demônio faça o que quiser com a pessoa, né? Porque se o demônio ele vai lá, vou possuir a pessoa para matar a pessoa. Porque Deus não permitiria isso. E se permitisse mesmo assim, era uma derrota pro demônio. Porque se o demônio mata a pessoa, então quer dizer que não foi a pessoa que tirou sua própria vida, ou a pessoa que cometeu o ato. Então quer dizer, a pessoa no mínimo vai pro purgatório. Se a pessoa tem pecado lá, mas a pessoa não vai pro inferno, como é o objetivo do demônio. Então os demônios que possuem as pessoas, eles não saem cometendo crimes por aí. Eles querem levar a pessoa própria pro inferno. Então, e nem sempre, como eu falei, são demônios que saem por aí gritando, esbravejando, mas se você vê, as pessoas percebem comportamentos diferentes nas pessoas que estão possuídas. A pessoa muda uma personalidade, a pessoa muda do nada, a pessoa fica depressiva, fica com um comportamento diferente, a voz da pessoa muda, os hábitos das pessoas mudam. Você consegue, as pessoas mais espirituais, elas conseguem perceber que tem algo errado, que tem alguma coisa dentro daquela pessoa. Como eu falei, existem os demônios que possuem e os encostos, que são demônios que ficam lá perto da pessoa, induzindo a pessoa ao erro, falando na cabeça da pessoa. Mas a possessão é uma das formas mais antigas, né, que o demônio tem para tomar conta, aparecer e influenciar a vida das pessoas. E não mais importante, e talvez uma das mais perigosas e mais clássicas, é em forma de espíritos, né? Que se originou o espiritismo, que é um dos cultos que mais cresceram e crescem no mundo, cultos satânicos, porque o espiritismo nada mais é do que uma seita, uma religião satânica. E muitas pessoas caem nessa narrativa, pessoas, na maior parte, cristãs, isso é o mais triste, na maior parte são pessoas católicas que acabam indo para o espiritismo, porque o demônio ele aparece como espíritos e enganam essas pessoas que se dizem médiums, e as pessoas fazem as posses, né, os contatos, aparece como parente falecido, etc. Isso é clássico, isso daí é uma forma clássica de demônios contatar as pessoas. Isso está na Bíblia, isso é bíblico, as pessoas vão lá, os cristãos vão lá e caem de boca, eles acreditam, eles vão fundo, eles... E, olha, eu acho tão sem noção isso de espiritismo quanto da ufologia. Porque a ufologia você fica ainda numa certa dúvida, porque tem certa base de ciência, né, envolvida. Agora o espiritismo não tem nada disso, ele vai contra a Bíblia, ele vai contra a ciência, ele vai contra tudo. Ele vai contra todas as doutrinas físicas, espirituais, psicológicas. E a pessoa não percebe que é um demônio que está fazendo esse tipo de enganação. Isso é clássico, isso aparece desde lá dos tempos de Jesus, né? Que a Bíblia já falava para não ter contato com espíritos, porque são seres demoníacos, é simples. Por que Deus proibiu? Porque as pessoas, como eu falei, as almas, elas não têm permissão para entrar em contato com as pessoas, mas os demônios têm. Isso está claro em várias passagens da Bíblia, se você vai ver contatos de pessoas. A única passagem que os espíritas eles argumentam, né, em prol dessa seita, dessa doutrina maligna, é a passagem da subida de Jesus, né, que Moisés e Elias aparecem lá para Pedro, se não me engano era Tiago, né? E é só essa, que as pessoas têm uma base assim, os espíritos existem porque Moisés e Elias apareceram lá com Jesus na montanha. Tipo assim, são Moisés e Elias e outros santos desses, principalmente esses profetas mais clássicos, eles estão em outro patamar, assim, de qualquer pessoa que morre. Então, assim, eles estão lá do lado de Deus, estão auxiliando, eles são como os anjos, eles são pessoas poderosas. Eles poderiam aparecer em qualquer lugar para qualquer pessoa e não seria uma surpresa. Agora, nós não temos relatos de pessoas que morreram e apareceram para outros entes, para outras pessoas aqui na Terra, porque primeiro que as pessoas não têm permissão, e se tem, como eu falei antes, são casos, exceções muito raras para comunicações de almas do purgatório, que contatam as pessoas para pedir oração, isso Deus permite, mas é algo muito raro, exceções também. E esses seres que têm contato com as pessoas, que se camuflam, que se aparecem na forma de entes falecidos, como espíritos, fantasmas, né? Eles levam essas pessoas para o espiritismo, principalmente para o espiritismo. Existem outras doutrinas aí, mas o espiritismo acho que é o maior, né? E eles
acaba afastando as pessoas do cristianismo, e não apenas isso, não é apenas afastar a pessoa da verdade, mas é fazer a pessoa cometer erros gravíssimos, heresias gravíssimas. A pessoa ligada ao espiritismo, a pessoa, ela vai para a nova era, ela vai para a cultura alien, ela vai para xamanismo, ela vai para umbanda, ela vai para tudo, tá? Tudo de errado. A pessoa que crê no espiritismo, ela tá totalmente danificada, a vida dela vai ser prejudicada, e muito, como eu já vi, tem muitos relatos. Se vocês pesquisarem os relatos de espíritos por aí, é algo triste. E o pior de tudo é que as pessoas, no fundo, tem pessoas que sabem que é uma mentira, que são demônios enganando elas. Só que elas estão tão, sei lá, é igual a droga. A pessoa sabe que a droga faz mal, mas ela continua usando porque lá tem um propósito para ela, dar prazer. Lá é algo que dá uma felicidade momentânea pra pessoa. A pessoa, ela vê que, eu recebi uma mensagem de um parente meu, por mais que a pessoa saiba que aquilo lá era mentira, que é algo criado pelo demônio, a pessoa vai ficar pensando, nossa, mas e se for verdade, se for aquilo é conveniente pra pessoa. Então a pessoa, ela vai acreditar porque ela quer, assim, tipo, é algo conveniente demais pra pessoa abdicar. E o demônio se aproveita disso, aproveita essa fraqueza das pessoas, né, de saudade dos entes queridos, de alguma pendência que a pessoa precisa resolver com alguém que faleceu, e elas acabam levando as pessoas para isso. E as pessoas que entram nessa seita, nessas doutrinas malignas, elas têm a vida prejudicada porque os demônios, eles fazem parte da vida das pessoas. As pessoas, elas começam a ir num centro espírita, elas trazem demônios para sua casa. As pessoas atraem demônios para sua casa. Elas só percebem isso quando é tarde. E por último, não mais importante, que são os alienígenas, né? Que é a forma atual que os demônios mais aparecem, mais induzem as pessoas ao erro. São as seitas que mais crescem no mundo, são as ufológicas. E para mim, minha opinião, é o último grande engano da humanidade, que vai ser os aliens vindo aqui e levando muitas pessoas para o inferno, né? Fazendo muitas pessoas deixarem o cristianismo, muitas pessoas abandonarem a igreja, muitas pessoas virarem ateus, muitas pessoas creem apenas na ciência satânica, na ciência maçônica maligna, que vem desde muito tempo aí tentando enganar as pessoas. E a roupagem que os demônios usam atualmente é essa, porque eles veem que é o que está no hype, né? Que é o que está sendo divulgado, e a elite maligna, satânica do mundo, ela se aproveita disso e dá um impulso, ela impulsiona. Você pode ver que esses ufólogos, esses cientistas que estudam ufologia, e até mesmo religiosos infiltrados, que vão aderir aí, já estão aderindo a isso, principalmente o Vaticano corrompido, tomado, eles já vão aceitar os aliens. Vai chegar um momento em que os aliens vão fazer contato com as pessoas e vão levar todas as pessoas pro erro. As pessoas vão acreditar que Jesus era um alien, já acreditam, né? Muitos seitos aí já acreditam que Jesus era Deus, Nossa Senhora, são alienígenas de outro planeta, de outro plano, e que são seres que vão vir aqui, contatam as pessoas, que aparecem em orbes, aparecem em discos voadores. E as pessoas são, sim, elas merecem ser enganadas, porque a verdade está aí. A pessoa, ela não está, por enquanto não, elas não estão, só em, como eu falei, países comunistas, aldeias muito restritas, que elas não têm conhecimento do cristianismo. Mas a maioria das pessoas, elas têm conhecimento. Então elas não podem falar assim, não é que Deus não me deu visão, não me deu conhecimento. As pessoas, elas têm oportunidade para irem atrás e conhecerem. Não é como antigamente, como lá nos povos chineses antigos, nos povos indianos antigos, as pessoas hoje, elas têm conhecimento, e Deus falou, para quem muito é dado, muito é tirado. Então as pessoas que elas têm conhecimento de Deus, de Jesus, do catolicismo, das doutrinas, dos mandamentos, as pessoas decidem, não, eu vou para o espiritismo, eu vou para umbanda, eu vou para ufologia, a pessoa está se levando para o inferno. E ela sabe, a pessoa tem um livre-arbítrio para escolher, não é assim, por que Deus me deixou ser enganado? Você que está deixando ser enganado, filho, você que está deixando. Você que escolheu cair no buraco. Você estava vendo o buraco na sua frente, foi lá e se jogou. Não existe essa. Existem pessoas que são conscientes, pessoas que dormem. E as pessoas que dormem, elas vão se dar mal.